Olá, sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui no Diário Campineiro. Hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, uma mulher incrível, que eu tive a oportunidade de ler um tiquinho sobre a história dela, mas ela vai me contar muito mais. Tenho certeza que você vai amar esse bate-papo, então fique com a gente até o final. Eu tô aqui com a Regina Alves, fundadora da rede de ensino Decisão, hoje referência na área da educação. Tudo bem, Regina? Tudo ótimo, Gabi. Obrigada pelo convite. Estou super honrada e feliz de estar aqui com você. É um prazer te conhecer. Tive a oportunidade de ler um pouquinho da sua história e fiquei encantada. Tenho certeza que você vai me contar muito mais sobre a sua trajetória. Me conta um pouquinho. Você é professora e fundadora da Rede Decisão, né? Isso mesmo. Tá. E como que começou essa história? De onde surgiu essa ideia? Conta um pouquinho aí da sua trajetória pra gente. Vou contar a história mesmo. Legal, né? não, é isso mesmo. Falando um pouquinho, minha família, eu sou descendente de espanhóis, minha avó veio da Espanha, muito pequena, e a vida inteira falou em espanhol. E quando eu estava na alfabetização, né, aprendendo a ler e escrever, minha mãe foi chamada na escola, porque eu estava com dificuldade, né? E aí, quando ela voltou, antigamente as pessoas acho que não pensavam que a gente estava lá prestando atenção, né? E aí ela sentou com as irmãs dela, com a minha avó, e disse que ela tinha sido chamada na escola porque a gente falava em espanhol e isso estava prejudicando a minha alfabetização. E aí, naquela época, o que eu pensei, né? Aquela cabecinha de criança super criativa, eu falei assim, já sei, vou ensinar português para minha avó. Aí eu brinco que se fosse por essa experiência, eu nunca seria professora, porque minha avó faleceu sem falar português. Olha. Então, não fui boa professora naquele momento e depois esse encanto, né, pela docência, pelo ensino, ele sempre viveu em mim, né? Então, eu sempre queria ensinar os primos, os amigos, as bonecas, eu sempre fui professora. Tive a oportunidade de fazer estágio, né? Então, fui fazer magistério e fui trabalhar em algumas escolas. Só que eu via sempre que existia um espaço de melhoria, né? Então, a gente pode fazer mais, a gente pode fazer melhor. E com essa ideia, com 19 anos, eu abri a minha primeira escola. Com 19 anos? Com 19 anos. Foi um desafio, eu até tenho um livro, depois eu vou te dar a gente vai falar um pouquinho sobre o livro também. Tá, joia. E aí ele conta um pouquinho sobre isso, né? Então, como surgiu essa ideia de montar a escola, mas foi bem com esse propósito mesmo. Eu acredito muito que o espaço de aprendizagem ele é super importante. Eu falo sempre que a escola não é lugar de brincar. Escola é lugar de aprender brincando, né? Então, quando a mãe fala assim, eu vou levar na escola só para brincar, eu falo assim, não, ele vai aprender brincando. Então, gostar de aprender é sempre algo muito importante, né? Então, foi bem nessa essência que a escola foi criada. Sim, e aí começou com educação infantil. Começou com educação infantil. Aprender é algo que a gente precisa fazer até o último dia de vida, né? Isso é verdade. Então, se isso não for algo prazeroso, que a gente consiga fazer com que as crianças, as pessoas gostem de aprender, eu acho que a gente perde o prazer de grande parte da vida. Né? E acho que isso não só criança, né? Em qualquer idade, dependendo não, todas as áreas que a gente vai atuar, a gente tem que estar sempre em constante aprendizado, né? Então, acho que mesmo não sendo criança, nós adultos também temos que ter uma conexão com o que a gente faz, né? Para estar sempre aprendendo. E hoje você tem quantas escolas? São 21 escolas. 21 escolas. E onde elas estão localizadas hoje? São 2 em Minas, né? 2 em Belo Horizonte, a gente tem 14 em São Paulo e 5 aqui na região. Legal. Hoje temos 5 aqui na região de Campinas. Isso. Tá. 3 em Campinas mesmo, uma em Vinhedo e uma em Hortolândia. Tá. E a sua primeira escola começou aonde? Perto do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Em São Paulo. Você é de São Paulo, paulista? Sou de São Paulo, paulista. Legal. E aí, há 40 anos atrás, a gente começou esse primeiro sonho, né? Eu costumo dizer que o meu sonho era ter uma escola. E há 10 anos, meu filho veio trabalhar comigo, né? Eu brinco que ele veio trabalhar comigo e hoje eu trabalho com ele. Porque ele que é o CEO, né? Então, estou trabalhando com ele. E o sonho dele era ter uma rede de escolas, então... Olha, então quando você inaugurou sua primeira escola, quando que foi que você teve vontade de expandir? Já tem algum tempo, né? Quando
a gente viu que era algo que realmente impactava, né? Tá. Que as pessoas, o que a gente fazia lá fazia muito sentido, tinha resultado. No meu coração já tinha, mas eu sou uma mãe apaixonada também pelos filhos e eu sempre ficava, ai, mas em que momento, né? Eu gostaria de ter tido 4 filhos. Olha. Era meu sonho. E aí eu tive 2 exatamente porque eu acho que a gente precisa ter um tempo de qualidade para dedicar. Fala que não, mas é tempo mesmo para você compartilhar com a criança. 4 filhos é bastante tempo dedicado. É isso. Então, eu falei assim, não. E eu nunca abri mão de curtir os filhos, a família. Tempo de qualidade, né? Então, ficamos com 2 e ficamos com essa escola. Tá, e aí essa expansão ela aconteceu há quanto tempo? Quando você saiu? Há 10 anos. Há 10 anos. Ah, quando o seu filho foi trabalhar com você, aí vocês resolveram expandir. Isso, ele veio com esse propósito mesmo. É uma história bem gostosa, assim, né? Eu sempre me emociono de contar, porque foi mais ou menos em outubro de 2014. Ele pediu um jantar, né? Eu falei assim, vamos jantar. Porque os meus 2 filhos estudaram comigo a vida toda, né? Na minha escola. E quando chegou na 3ª série do médio, os 2 fizeram intercâmbio, foram para fora. E quando eles voltaram, eles já voltaram formados, né? Então, eu sempre disse na sala de aula para os meus alunos, eu falei assim, gente, não importa o que vocês façam, vocês têm que ter paixão e vocês têm que ser o melhor. Não é o melhor do que o outro, não é uma questão competitiva de ser melhor, mas você tem que dar o seu melhor. E isso é um discurso que eu sempre fiz. Então, não podia ser diferente para os meus filhos. Claro. Eu falava para os meus alunos, né? Para todo mundo, olha... Por que não com eles, né? É isso. Então, eu nunca tive expectativa de que eles viessem para a escola. Eu falei assim, esse é um sonho meu, não é um sonho deles. Eu quero que eles tenham a oportunidade de ser tão feliz quanto eu sou, né? Trabalhando com aquilo que eu amo. Eu digo que eu nunca trabalhei. Eu trabalho há 44 anos, mas eu falei assim, você trabalha muito? Não trabalho muito. Nunca trabalhei porque eu amo o que eu faço. Eu queria isso para eles. Então, quando em 2014, outubro, ele pediu para conversar, apesar de eles terem saído da escola, eles sempre falarem sobre coisas quando eles foram, né, na 3ª série do médio, foram para fora, eles sempre me falavam, mãe, olha aqui, tem tal coisa, faz de tal jeito. Eles traziam muitas inovações, sugestões, mesmo depois quando eles foram trabalhar nas empresas, olha, aqui na empresa está acontecendo assim, de tal jeito, traziam ideias. Então, quando ele falou, vamos sentar para conversar, queria conversar com todo mundo, então era eu, ele e meu outro filho caçula, né? A gente achou que fosse qualquer assunto nesse aleatório, nível. Né? Exatamente. E aí o que ele disse foi surpreendente mesmo, super emocionante. Então ele falou assim, olha, ele estava super bem empregado, eu gosto também de contar sempre esse fato, né? Porque normalmente quando o filho vem trabalhar com a família, na empresa, é sempre, tem alguém doente, a pessoa estava desempregada, os negócios não estavam bem. Meio que por obrigação, né? E que é triste, né? Sim. Porque às vezes, eu preciso resolver o problema da minha família. Nem é a área que a pessoa gosta, né? Que aquele filho gosta e ele se sente obrigado a continuar o legado da família, né? E que eu sempre falava assim, né? A gente trabalha com a grande parte do nosso público, são os comerciantes locais, donos de padaria, supermercado, né? Ou de açougue, né? Então, grande parte desse público. E aí, quando eu vinha, eu sempre falava assim, olha, se você não amar aquilo que seu pai tem, né? O que seu pai faz, às vezes não vai dar certo. E não é porque você não é bom, mas é porque não era um sonho, né? Não era para ser para você, né? Exatamente. E aí, nessa hora, quando ele falou assim, ele estava trabalhando, né, super bem empregado, com 25 anos, estava numa projeção bem interessante, né, na carreira dele. Eu e o meu marido também estavam super bem de saúde, a escola estava saudável. Naquele ano, na escola do nosso porte, da nossa região, nós somos o melhor Enem, então olha, foi um resultado muito bom. Então, era um momento que... todo mundo estava em ascensão. Estava tranquilo. E aí ele disse, ele falou assim, olha, eu estou super bem, mas o que eu quero, né, ele falou assim, é fazer o que você e o papai fazem lá no Decisão para mais pessoas em mais lugares. Então, olha, nossa, a sua sensação como mãe ouvindo isso, imagino que foi emocionante. Tá até emocionada.
Não, é muito lindo ouvir isso. E falando um pouquinho sobre a Rede Decisão, conta um pouquinho pra gente qual que é o diferencial dela no mercado. Você já me contou um pouquinho, mas vamos falar um pouquinho mais, né, sobre a rede, sobre as escolas, o que faz dela diferente. A nossa vertente, a gente fala muito sobre ensino forte, sobre acolhimento, sobre autonomia. A gente acredita realmente nas pessoas. Sim. Né? Às vezes a gente fala assim, ai, mas coitadinho, né? A gente incentiva muito essa questão do ensino forte. A gente faz porque a gente acredita no potencial das pessoas, né? E às vezes a família fala assim, ai, coitadinho, mas ele tem que estudar tanto. E na verdade é porque a gente acredita, né? Então, é empoderar nosso aluno. Então, se fosse falar assim, o que vocês pregam, o que vocês acreditam, qual a filosofia, para a gente o ensino forte é algo muito importante, porque é o melhor que a criança pode fazer. Não é que a gente quer que ele seja melhor que o colega, né? A gente não incentiva esse tipo de competitividade, mas a gente incentiva de que faça o seu melhor, né? Você conseguiu 6, será que você não consegue o 7? Você conseguiu 7, será que você não consegue o 8? Porque é uma questão de você acreditar nas pessoas, pra gente, isso tudo com muito amor, né? Então a gente exige sim de todo mundo, mas com muito carinho, com muito apoio, né? Então a gente não abandona, fala assim, a gente quer esse resultado, se vira, não. O que a gente pode juntos, né? Como que a gente pode fazer para você poder melhorar? A gente trabalha muito e por isso que a autonomia é tão importante, né? Sim. E aquela coisa, né? Por que não ser melhor do que você é hoje, né? É isso. Todos os dias, todos né? os Vai dias. subindo um pouquinho. Porque às vezes as pessoas tendem a crescer na média, né? E às vezes você é criado desde pequenininho com essa idealização de não, vou ser melhor. Isso faz toda a diferença no mercado de trabalho, na vida, né? É isso. E hoje, qual o método de ensino que vocês seguem na rede? A gente utiliza material do sistema Anglo e também do sistema SAS, né? O material ele é sempre um suporte, né? Uma ferramenta. A gente fala assim, uma ferramenta. Sim. Mas o que a gente trabalha mesmo, que faz a diferença, são os nossos professores, né? Corpo docente. O corpo docente é sempre o diferencial, esses comprometimento, a dedicação. A gente busca pessoas que tenham também essa essência, né, de dar o melhor. Essa conexão com o método, propósito, né? Exatamente. Então, ele é tradicional, mas a gente não descarta todos os benefícios de todos os sistemas de ensino, de todas as metodologias, né, vamos dizer assim. Porque existem várias filosofias, metodologias, e o que a gente tem de melhor. Inclusive, quando meu filho veio, né, trabalhar comigo, o que ele disse foi exatamente isso. Ele falou assim, nós vamos procurar no mundo o que tem de melhor para a gente oferecer para os nossos alunos. E aí ele foi realmente, né, foi para a África do Sul, foi para a França, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, foi para vários lugares, entender como as escolas faziam. Na época que a gente teve o problema da pandemia, né, que foi um grande desafio, a gente tinha um mentor, vamos dizer, né, uma pessoa que acompanhava e que tem escolas, né, uma rede de ensino que tem escolas nos Estados Unidos, tinha em Singapura. Então, como em Singapura a pandemia chegou primeiro, quando veio para cá, através dessa conexão que meu filho tinha, a gente conseguiu embarcar de uma forma muito mais tranquila na pandemia, porque a gente teve esse suporte, né, de um conselheiro de alguém que já estava passando por isso há mais tempo. Exato. Né? E hoje vocês têm, pelo que eu li, mais de 1.000 professores em todas as redes. Isso. Caramba, é um corpo docente bem grande. Bem... E todos eles passam por um treinamento interno de vocês também? Isso. O processo seletivo ele é bem desafiador, legal. Né? A gente está começando aí o ano letivo, então acabamos... E é muito legal, porque como o processo seletivo ele é bem desafiador, as pessoas mesmo que passam, né? A gente teve um depoimento nessa semana que os 2 professores compartilharam conosco. Olha, eu fiquei muito feliz de ter passado, porque foi tão desafiador que eu me senti valorizado por ter conseguido. Porque às vezes acho que nem o professor sabe que ele é tão bom e que ele pode, né? Então, eu achei muito legal essa fala do tipo, fiquei feliz porque eu vi que foi um processo difícil, árduo, né? Complexo, e eu consegui. Então, isso é muito legal também, né? Muito legal. E agora vocês estão num projeto de expansão aqui na nossa região. Isso. Me conta um pouquinho sobre esse projeto, como que vai ser, quantas escolas estão aí por vir.
Não tem um limite, vamos dizer assim, né? A gente tem um projeto, ele é muito consciente, muito estruturado, porque é muito importante que as escolas estejam no nosso perfil, Tá. né? Então, a comunidade, o tipo de professores. Vocês têm um padrão, né? Isso. Então, para a gente, a qualidade de ensino... uma vez, esse meu filho mesmo, ele perguntou assim, logo que saíram os ranqueamentos do Enem, ele virou e falou assim, mãe, qual é a melhor escola? Né? E aí ele esperando que eu falasse um nome, Sim. né? E aí eu expliquei para ele, eu falei assim, não existe a melhor escola. Né? A melhor escola, às vezes, para uma criança, não é a melhor escola para outra criança. A melhor escola para uma família não é... Porque vem muito para atender o que a família está buscando, né? O que ela tem de expectativa para a gente poder atender. Isso então, é as verdade. escolas... Então, para a gente... temos que estar na escola onde aquela comunidade está buscando o que a gente está oferecendo. Para a gente isso é muito importante. Não, sem dúvidas. E então vocês vão começar um projeto de expansão aqui na cidade. E me diz uma coisa, por que Campinas? Por que você escolheu a nossa região para poder expandir aí a rede? É uma região muito próspera, né? A gente tem uma área dentro da rede que ela estuda um pouco dessa questão de crescimento, né, das regiões. E aqui é uma região que está super bem posicionada nessa questão, né, de crescimento, de expansão. É uma região que tem muito perfil do que a gente está oferecendo como proposta de ensino. Então, tem toda uma questão que se identifica muito e que a gente buscou. Com a filosofia da rede, que legal. E vocês já têm aí uma projeção do que tem por vir? Sim, em breve a gente tem novidades, né? Ainda não pode contar, é segredo. É isso. E você pode contar um pouquinho mais aí de planos para o futuro, dá uma pitadinha pra gente do quantas escolas aí de repente vem, não pode falar nada por enquanto, nada. Não, o que a gente pode dizer é que hoje a gente tem 21, Sim, aqui na região 5, né? Isso, tá. A proposta é chegar a 51 escolas até... Uau, 51, caramba. Então a gente precisa de muita gente apaixonada por educação, que queira estar conosco. Legal. Né? Isso pra gente é inegociável, né? A paixão e o foco, né, no aprendizado, da superação, do estudo diário. Eu acho que, porque é muito importante que todas as pessoas envolvidas nesse projeto tenham essa conexão, né, o mesmo propósito, o mesmo objetivo. Sim. Então, você fala com tanto carinho que eu fico emocionada. Assim, o sorriso no seu olhar. Isso é muito gostoso de ver, porque ver que é amor por uma empresa, né? Não só por uma empresa, mas por um conceito. Isso é muito, assim, pra mim, assim, é muito gostoso de ver isso. E é uma coisa que é rara ver hoje em dia, né? Porque as pessoas, elas trabalham, às vezes, por trabalhar e não tem um conceito por trás, né? Isso é muito bonito de ver. Obrigada. Mas a gente vai atrás realmente disso, né? Eu acho que tem que ter paixão. A educação é a forma como a gente acredita que transforma o mundo, né? A gente transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. Então, o nosso compromisso é exatamente fazer isso e fazer com paixão. Legal. Bom, falando um pouquinho sobre os investimentos aí, soube que a Rede Decisão fechou em 2004 com um aporte de 20 milhões. Fiquei impressionada, muito legal. E o investimento veio da Rise Ventures, né? Uma gestora de private equity. E conta um pouquinho como que funciona isso. Acho que muita gente, né, não deve saber. Então, vamos contar um pouquinho pro pessoal de casa como que funciona esse aporte, como que funciona todo esse processo. É uma parte bem desafiadora, vamos dizer assim, né? Então, tem toda uma questão de você apresentar o projeto, né? E eu gosto muito porque a Rise, ela é uma private equity, né? Como você mesmo falou, mas ela é muito voltada para ESG, né? Então, a questão social é muito forte e termos parceiros que, de fato, tenham essa essência, para a gente é fundamental. Faça um sentido com o conceito de vocês, né? Exatamente. Então, é mais do que esse aporte que vai nos permitir continuar crescendo, né? Nessa velocidade que a gente tem crescido, é estar ao lado de pessoas que realmente têm uma essência, um propósito. E a Rise, ela investiu, né? E eu gosto muito porque eles tiveram a oportunidade de fazer um investimento em
inúmeras outras redes, inclusive, Sim. né? E eles nos escolheram. E a gente fica muito feliz porque tem uma essência muito humanitária, muito social. Um alinhamento de filosofias, né? Exatamente. Que legal. E agora vamos falar um pouquinho do seu livro? Vamos. Você falou que tem um livro que você escreveu. Conta um pouquinho. Você falou que conta a sua trajetória. Me fala um pouquinho aí desse livro, desse projeto. Como que foi criar isso? A edição, né? Sim. Escrever o livro. Assim, eu acho que todo mundo, assim, até te falo, Gabi, vai escrevendo, às vezes, frases, coisas que você acha, que você, eu gostaria de compartilhar com alguém em algum momento. Às vezes a gente não faz ideia que em algum momento... Vai virar um livro, né? É isso. Eu só lamento não ter feito isso antes, né? Porque quando a gente começa a escrever o livro, a gente fala assim, eu quero contar isso, eu quero contar aquilo. E eu queria muito falar com pessoas, assim, desde estagiários de pedagogia, eu queria falar com mães, eu queria falar com professores, eu queria falar com todo mundo, né? Então, Então, cada capítulo fala um pouquinho sobre uma fase que eu vivi. Então, porque eu sou mãe, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou professora, eu sou diretora. Então, eu quis falar com todos os públicos. Exato. O livro, ele fala sobre sonho, né? Então, a gente trabalha muito isso com as nossas crianças, de realização de sonhos, porque eles são possíveis de ser realizados. É uma questão de que estratégia eu vou criar para poder realizar esse sonho. E o sonho ser, claro, que dimensionado de acordo com a sua possibilidade de execução, e ele pode acontecer, né? Esse sonho hoje, ele é desse tamanho porque eu sou desse tamanho, né? Quando eu vou crescendo, eu vou fazer um sonho, né? Eu vou criar um sonho diferente. Então, a gente já trabalha também com isso. A gente fala de sonhos, mas são metas, né? Então, como que a gente coloca tudo isso para a nossa criança? E a rede de decisão, ela vem exatamente com essa filosofia também. Com essa filosofia, legal. E demorou muito para você escrever esse livro? Demorou. Não, na verdade, foi um ano, né, de dedicação. Basicamente com o livro? Dentro das outras atividades. Das coisas do dia a dia. Né? Mas com foco maior nisso, sim, nesse projeto. Foi um grande projeto, né? Um livro é um filho. Sim, né? Todo mundo fala isso, né? Pare um filho. É isso. E é bem interessante, eu paro a história, eu falo muito para o meu filho, né? Eu paro a história na hora que a rede chega. Sim. Né? Então, eu introduzo um pouquinho, mas o meu sonho é que meu filho dê continuidade com o livro contando a história da rede. Eu acho que legal! Linda. O segundo volume, quem sabe? É isso. Na visão dele. Exatamente. Nossa, muito legal. Qual que é o nome do livro? Decisões que realizam sonhos. Decisões que realizam sonhos. Fica a dica aí para o pessoal de casa colocar aí no próximo, na listinha dos livros. Eu falo que eu tenho minha listinha dos livros que eu tenho para ler. Vou colocar isso aí na minha listinha também. Eu adoro ler, amo leitura, amo livros e eu gosto muito de biografia. Eu acho que inspira muito. É isso. Você saber conhecer a história do outro, né? Isso traz uma inspiração pra gente da nossa vida também. E é exatamente esse o propósito do livro, inspirar pessoas, né, para de qualquer área, né? Como você falou, você fala para todo mundo, exatamente. Né? Porque você viveu um pouquinho de cada coisa. É isso. Legal. E a mãe a mãe está sempre querendo o melhor para o filho, né? Sim. Então, eu falo muito sobre isso. O que a mãe quer e o que a escola quer é exatamente o melhor para o filho dela. Então, a gente tem que sair todo mundo, né, com a pauta resolvida. Se tem algum conflito, vamos nos juntar para resolver. E, Regina, nesses 40 anos aí na área da educação como fundadora, os desafios eu imagino que tenham mudado muito, né? Na área da educação de 40 anos para cá. Então, me conta um pouquinho o que mudou de lá para cá e nos desafios aí na área da educação. Falando de mudança, é muito interessante essa sua pergunta. Acho que o mundo mudou, né? É isso. Eu falei assim, gente... Exatamente quando meu filho chegou, há 10 anos atrás, eu falei assim, gente, a escola precisa mudar. Né? A gente vem de um modelo de escola lá do século XVI que a criança aprendia tudo na escola, né? Era lá onde tinha todo o conhecimento, as pessoas que podiam transmitir esse conhecimento estavam nesse espaço. A coisa mudou, né? O conhecimento está na palma da mão, né? A gente tem aulas... Tudo é muito rápido, né?
muito, assim, qualquer dúvida. Agora com o AI, né? Então, assim, isso é verdade. gente... Nossa, é verdade, tem a AI agora. Como que a gente quer manter na mesma escola? Então, quando meu filho veio, eu fiquei muito feliz, né? Porque eu acho que não é só o meu filho, mas o olhar para a educação tem sido cada vez maior no mundo, né? Então, a gente precisa, as mudanças estão aí, a gente precisa repensar como acompanhar, a educação. Né? Exatamente. E aí é muito interessante porque depois a pandemia veio trazendo uma velocidade muito grande com a questão tecnológica, né? Então, meu Deus, tudo que a gente imaginava que fosse demorar 10, 20 anos para acontecer. Aconteceu em 2. Exatamente. Né? E agora, né? E aí é muito interessante, porque a gente está aí se deparando com a última, né, lei que aconteceu aí, a proibição do celular na escola. Então, vem com esse conflito, né? Meu Deus, a gente estava com a tecnologia, o que vai acontecer? A tecnologia vai sair da escola? Como que a gente vai conduzir isso? Então, nossa, é verdade. Como que os alunos lidaram com isso? Eu imagino que tenha sido bem difícil, vindo de uma geração que é praticamente 100% tecnológica. Exato. Vive o dia inteiro, né? Praticamente dentro da tecnologia. Para a gente já vinha, porque essa discussão em cima do celular na escola não é uma coisa nova. Né? Para o Brasil, eu acho que chegou um pouquinho agora, mas ela já vem sendo discutida há muito tempo em muitos países, então eu acho que a gente está sempre colhendo um pouquinho, tanto que no ano passado a gente já tinha, né? No início do ano a gente começou um projeto piloto com essa, né? Tirando o uso do celular, então proibindo na escola. E aí, no segundo semestre, a gente já fez um trabalho muito grande de conscientização. Nas 21 escolas, a gente veio trabalhando com as famílias, com as crianças, com os professores, porque é toda uma comunidade. Não é só o aluno, né? Não é só o aluno. Eu acho que o grande desafio e o apoio que a gente vai precisar dar é para o professor, né? As famílias estão muito preocupadas com as crianças, como vai ser para o meu filho, mas eu queria até pedir, né? Vamos colocar o professor nesse... Como fica para o professor que vai estar com essa criança no tendo dia a que dia, né? Não é? Então, assim, a gente precisa do apoio das famílias, do apoio dos professores, de todo mundo junto, né? Então, esses estudos comprovam quanto o celular tem comprometido o desenvolvimento e o aprendizado do aluno, né? Então, vamos olhar essa ciência que está mostrando, né? Os dados que estão comprovando, a questão da falta de atenção. Então, essa falta de atenção também é reflexo de uma infinidade de estímulos que a criança está recebendo, né? Então, desde muito pequena, muitas vezes, né? De muito pequena. Então, a gente está passando aí, eu acho que o grande desafio que nos espera é essa readaptação. Com a tecnologia. Com a tecnologia, porque ela não vai sair. Não. Ela veio para ficar, ela é uma ferramenta importante, mas como que a gente dimensiona e tira o celular, né? Porque a gente não estava com o celular na sala de aula. Então, o que é que a gente vai fazer para a gente poder continuar oferecendo o que os nossos estudantes precisam da forma correta? E talvez integrar a tecnologia de alguma forma, não? Não sei se seria cabível, né? Não, mesmo que não seja pelo celular, mas de outras maneiras. Sim, não, isso precisa. Não é para a gente voltar. Eu acredito que as coisas, normalmente, a coisa acontece, né? Historicamente. A coisa vai para um lado, vai para o outro, e depois ela se equilibra. Né, o equilíbrio que precisa existir. Acho que nesse momento estão tirando, é importante, e aí a gente tem que falar muito sobre isso com todo mundo. Então, foi pensando no bem de todos. Né? Então, isso não é um castigo, isso não é uma punição, isso não, mas é o que é melhor para as nossas crianças. Fazer uma conscientização, como você mesmo falou, né? A gente vai trabalhar muito com isso. É claro que existe toda uma responsabilidade. Eu costumo dizer que não é uma punição, mas é uma responsabilização. Né? Se a gente faz alguma coisa, existe uma consequência. Então, é em cima disso. Mas eu acho que agora é momento de nós nos unirmos em cima dessa pauta, porque vai ser difícil para a criança que já está, né, habituada, já está, né, envolvida. Condicionada. Eu não quero falar aquilo, vício, né? Mas é isso. Sim. Então, mas é um vício, né? A gente mesmo pega o celular e quando vê... Gente, a gente pega o celular, dá 5 minutos. De repente, passou 2 horas e tá lá, vendo as coisas. Né? Então, é um vício, né? Se você for pra gente que é adulto, já é difícil, imagina pra uma criança. É isso. E a gente vai estar todo mundo junto no mesmo desafio. Então, vamos nos dar as mãos e vamos caminhar para superar essa fase. Unir a escola com a família para poder ajudar nessa conscientização. Excelente. Então, você acha que a tecnologia hoje é o maior desafio
comparando aí nos desafios de antes para agora? Eu acho que sim, e até porque realmente até o aprendizado do aluno, né? Se a gente for ver, os estudos comprovam que as pessoas têm aprendido menos, né? Então, às vezes a gente tentou buscar essa justificativa na pandemia e, na verdade, é na tecnologia, na maneira como ela está sendo utilizada, né? Então, isso tem sido foco de estudos, né? Então, eu acho que É porque às vezes a gente acaba buscando respostas na internet e já pega a coisa pronta, né? Ainda mais com a AI hoje, né? Nossa, nem fala. O chat GPT ali, a gente já pesquisa tudo. Ajuda em tudo, e ele é super positivo, mas a gente tem que... Ponderar, né? Como dizem, né? O remédio e o veneno é uma questão de dose, né? Isso é verdade. Então, é um pouco disso, né? A tecnologia, eu acho que traz um pouco disso. O remédio e o veneno é a dose. Como que a gente usa, onde a gente usa. Se você der um remédio para alguém que não está doente, Sim. qual o impacto? É um pouco disso. É a mesma tecnologia, coisa. Eu acho que está nesse momento também. E nós estamos já no final de janeiro, gente, como passou rápido esse começo de ano. Hoje já é dia, aqui no nosso dia de gravação, já estamos na metade do mês. E eu imagino que os alunos estão chateados que as férias estão acabando, logo, logo já voltam às aulas, e eles estão se preparando aí para essa volta. E eu imagino que, né, muitas famílias às vezes ainda estão procurando uma escola. E qual é o diferencial de vocês aí quando uma família chega até vocês buscando aí uma nova instituição de ensino? Ai, legal essa pergunta, né? Primeiro, é muito importante que a família tenha essa consciência do que ela está buscando, né? Porque às vezes fica uma questão que o que eu estou procurando, a gente quer oferecer o que tem de melhor para os nossos filhos. Eu costumo dizer que a escola, ela tem por essência, né, a questão acadêmica, né? Eu falo muito sobre isso quando a gente fala assim, mas eu quero que tenha esporte na escola. É importante, a gente entende que o desenvolvimento global, né, a criança ter a questão física é importante. Mas se você não tiver o melhor, né, desenvolvimento esportivo do seu filho naquele lugar, você completa com um clube, com uma academia. Uma atividade extra, né? Exatamente. A gente tem... Então, às vezes a gente fala assim, o que eu procurar? O inglês, né? A gente tem também, as nossas escolas têm inglês, a gente tem escola que tem inglês todos os dias, mas se a família está lá buscando alguma coisa que, de repente, ela não é tão completa, o que é que você, de fato, precisa buscar e o que você não abre mão? Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ter muita convicção, e o que a gente não abre mão dentro da rede de decisão é a questão do ensino forte, a autonomia e o acolhimento, né? E para a gente é muito legal de falar, porque a gente consegue isso de uma forma muito diferente. Meu filho mesmo costuma dizer que você fazer uma escola cara e boa é fácil, uma escola barata e ruim também é fácil, né? Mas fazer o que nós fazemos, e por isso que a gente tem crescido dessa forma tão, né, vertiginosa, é a questão de como a gente faz isso no equilíbrio do preço, né, do custo desse investimento para a família. Custo-benefício, né? Exatamente. E a gente consegue realmente entregar um ensino de altíssima qualidade com um preço bem acessível. Eu acho que para quem está buscando, se preocupa em oferecer realmente uma escola de qualidade, um ensino de qualidade, eu acho que é isso que a gente se compromete. Muito legal. Então, para quem aí está procurando ainda uma escola para iniciar em 2025, fica o convite aí para conhecer, né? Isso vai ser um prazer, né? Bom, foi um prazer te receber aqui, Regina. Eu amei te conhecer. Tenho certeza que o pessoal de casa também amou. E acho que o pessoal viu a paixão no seu olhar em falar um pouquinho sobre a rede. E antes da gente encerrar, deixa uma dica aí para os pais que estão nos assistindo. Tem alguma dica especial que você gostaria de dar? Olha, vou falar que o que eu gostaria de contar com o apoio dos pais, né? Eu acho que não só na rede de decisão, mas em todas as escolas, nesse momento com o desafio da retirada do celular da escola. Acho que esse é um desafio muito grande para quem é pai e mãe hoje, hein? Isso. E aí a minha dica, né, é de apoiar, como a gente fala de empoderamento, como a gente, isso para a criança, assim, ele vai se sentir inseguro, porque pensa que antigamente, né, a criança levava um brinquedo, né? Às vezes a criança tem aqui, para ele, isso costuma-se dizer que ela é a extensão. O celular hoje ele é quase a extensão dos dedos, né? O deixar esse equipamento em casa vai ser doloroso para a criança. Gera ansiedade, né? Exatamente. Então, se a família também não apoiar e falar assim, vai, você consegue, vai dar certo, esse apoio, essa parceria, ela vai ser fundamental até para a criança, porque se a família se
se envolver nessa preocupação de tipo, ai meu Deus, ele não vai conseguir, ele vai ficar inseguro. E se ele precisar falar comigo, se ele precisar falar com você, a gente vai dar um jeito na escola, né? Independente de qual escola, eu tenho certeza que a criança não vai ficar incomunicável. O que você precisa falar com a escola, o que a escola precisa falar com você, vai acontecer, mas é passar essa segurança, essa tranquilidade. Eu acho que é dizer muito sobre isso, né, dessa parceria, desse apoio, desse olhar de todos para esse momento que vai ser de superação. Eu que agradeço muito, Gabi, foi fantástico, super, uma experiência incrível mesmo. Obrigada por me receber, foi uma grande honra. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Tenho certeza que o pessoal de casa deve ter amado essa entrevista, assim como eu gostei. Então, sigam aí nos acompanhando os nossos próximos conteúdos aqui no Diário Campineiro.